Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando a respeito de mãe solteira, tá? Mãe e pais solteiros. Como que a gente lida, né, com essa nova fase em nossas vidas e como é desafiador a rotina, tá? Primeiramente, vocês têm que buscar um apoio, tá? O que é esse apoio? Uma pessoa que você pague, tá? Que ou paga um amigo, um vizinho, para quando você precisar de um respaldo, você ter, tá bom? Quando você ficar doente, você tiver que fazer outro horário de serviço, tá? E é muito importante você ocupar uma pessoa, porque muitas das vezes você não ocupa e você acha que aquela pessoa não quer te ajudar, o que você está atrapalhando. E não é assim, porque muitas das vezes a pessoa quer te ajudar. Tem pessoas que gostam de ajudar o próximo. Eu adoro ajudar as pessoas. Se a pessoa vier até mim procurar uma ajuda, o que eu puder fazer, eu vou fazer para ela. Então, tem sim pessoas que gostam de ajudar. E se não quiser buscar uma ajuda, você arruma uma pessoa que você paga para quando você precisar, você já deixa ela ali. Fala, olha, quando eu precisar você pode, tá? É muito importante quando você precisar ir a um supermercado, você não puder levar as crianças, ou a criança, você tiver que ir num salão, você tiver que ir no hospital, tá? Uma carga horária de serviço, você tem que ter esse apoio, tá? Outra questão que você separou do seu companheiro, mas a obrigação de educar dos dois, tá? Se tiver um assunto complexo que você não estiver dando conta de você resolver, busque o seu ex-companheiro, fala, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Por quê? Porque se lá na frente der alguma coisa errada, ele já vai estar ciente da situação. Principalmente quando essas crianças vão para uma fase de criança para adolescência, tá? Fica aí uma dica. Outra dica, muitas das vezes você fica com receio de pegar a pensão alimentícia das suas crianças. E não precisa ter receio, tá? Por quê? Porque é um direito delas, tá? Mesmo que você não precisa desse dinheiro, você pode deixar guardado para emergência, para um estudo deles. E pegue sim, tá? Porque se você não pegar, a outra pessoa vai gastar somente com ela. E com isso, né? No dia da manhã você pode vir na sua cabeça que você poderia ter proporcionado ou até guardado um valor para quando essa criança, esse adulto precisar para um estudo, tá? Então, pegue sim, é um direito da criança. Outra coisa, muitas das vezes você se esgota tanto para você ser uma mãe 100%, mas você não vai ser essa mãe 100%, porque qualquer, qualquer dia, qualquer tempo, você vai dar um probleminha, tá? O que é esse probleminha? Você vai ficar doente, tá? Você vai ter dias que você não vai querer fazer as coisas. Eu falo assim, em relação às vezes dar uma atenção maior, que vai ter dias que você não vai ter essa vontade. E você às vezes vai corrigir seu filho, você vai fazer alguma coisa que na sua cabeça é errado. Mais uma coisa que eu falo, você está em período de aprendizagem, igual seu filho, tá bom? Então, se você cometer erros, não se culpe, porque no seu interior você está tentando ser a melhor mãe do mundo, tá? Então, não faça isso, não coloque na sua cabeça que você está sendo uma mãe ruim. Você está em processo de adaptação e você pode errar sim, tá? Errar é humano, errar é normal, tá bom? Outra coisa, tem muitas mães que ficam, porque se separaram, muitos pais querem fazer aquele período, né, de tudo perfeito. Então, meu filho não come chocolate, meu filho não assiste celular. Gente, põe na sua cabeça que você está criando essa criança, que no dia da manhã ela vai ter a vida dela, tá bom? Que você vai limitar ela agora, no dia da manhã ela não vai ser limitada. No dia da manhã ela vai fazer tudo o que ela quiser fazer, com base no que você ensinou, com base na sua educação, tá? Só que você não vai segurar ela em tudo, porque se você segurar demais, ela vai escapar, tá? Então seja uma mãe boa, um pai bom, só que no limite, tá? Não queira aprender demais seus filhos, tá? Converse com eles, fala, olha, é assim, assim, assim. Principalmente quando seus filhos estiverem maiorzinho e quiser sair, tá? Fala, ó, a mamãe vai deixar, mas você sabe que tal pessoa, que tal atitude não é bacana, tá?
Então crie ele pro mundo, porque no dia da manhã, se você falar, você não vai, do meu jeito, assim, quando ele puder ter uma liberdade, que ele estiver mesmo morando com você, ele vai fazer coisas erradas, porque ele vai aproveitar essa oportunidade. Então converse com ele, explique o que é certo e o que é errado, tá bom? É muito mais viável do que você falar que não pode fazer, que não faça, tá bom? Outra coisa aí que eu vou estar falando pra vocês é a respeito de você tirar tudo de você pra você dar pra criança. Porque a gente que é mãe, né? Eu mesma eu sou mãe. Você quer tirar tudo de você e você quer dar pra eles. Mas não faça isso, tá? Eu estou falando com base, com conhecimento. Um exemplo, você tem uma caixa de bombom na geladeira e tem só um chocolate. Eu sei que você pegaria esse e daria para sua criança, tá? Não faça, come um pedaço e dá um pedaço para ele. Se valorize, para ele te valorizar no dia da manhã. Porque se você der o bombom tudo para ele vai achar que você não é merecedora. Isso ele tá na mente dele, tá? Que ele não sabe falar, você também às vezes não saiba disso, mas é assim. Então você se valoriza para você passar a mensagem para no dia da manhã ele mesmo como filho te valorizar. Divida esse bombom e fale para ele, fala meu filho, a mamãe também é merecedora desse chocolate. Não que você esteja querendo comer, é pela educação dele, o dia da manhã, tá bom? Outra coisa aqui, às vezes muitas mães têm só um filho, a mãe solteira, ela se sente tão mal por não poder proporcionar alguma coisa para os filhos. Tem muitas vezes que as mães procuram até com depressão, né? A terapia. Não se sintam mal o dia que você falar não pro seu filho, tá? Que ele quiser uma coisa, você falar hoje a mamãe não tem. Por quê? Porque você passou por isso, tá? E você tá aí um ser humano bacana, então você está um ser humano que foi bem educado, que está pronto para o mundo. Então, o não é uma forma ótima de você educar seu filho, é uma forma necessária, tá? Então, vai ter dias que você vai falar não pode, não tenho, tá? E ele vai ter que aprender a conviver com o não. Porque se você fazer tudo sim, se ele fizer tudo e você der tudo sim, vou fazer tal coisa, se você fizer tal coisa, eu vou te dar isso. Não pode, tá? Outra coisa. Se você achar que você vai comprar seu filho, você vai guardar essa louça, você vai ganhar tal coisa. Não, ele tem que saber o que é certo e o que é errado, tá? Então você vai fazer isso porque tem que fazer, e você não vai fazer isso porque é errado, você tem que educar, tá? Então, imagina você dá tudo sim, um exemplo. E de amanhã, se seu filho quiser 2, 3 aviões, você vai ter condições de comprar? Deus queira que sim, mas eu tô fazendo uma suposição aqui, tá? Então fale o não sim quando é necessário. Vai ser muito bom para ele, vai ser bom para a educadora lá na escola, vai ser bom para todas as pessoas, tá? Que conviva com ele, principalmente para ele, tá bom? No ambiente de trabalho no dia da manhã. Ele tem que aprender com o não, tá? O não é muito importante. Outra coisa, muitas mães aí tá assistindo o vídeo, muitos pais e pensam assim, não vou dar conta dessa missão. Muitos pais, muitas mães solteiras choram, né? E pensam, não vou dar conta. Vocês vão dar conta sim, tá? Porque nunca que vocês têm uma missão que Deus não te dê, que você não dá conta. Vai ter dias que não vai ser fácil, vai ter dias que você vai achar que você não vai dar conta, vai ter dias que você vai desanimar, vai ter dias que você vai pensar de entregar eles pro pai, pra mãe. Não faça isso, tá? Isso é só um período, isso é só dias que a gente não está muito bem. Então, firma, eu vou dar conta. Você já mandando essa mensagem para o seu inconsciente, você já está 90% dando conta dessa situação. Só de você pensar positivo, tá bom? E eu já visitei parentes, né, quando se separaram e às vezes eu olhar aquela irmã, às vezes uma prima, às vezes uma cunhada, eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu olhar e falar, gente, ela não vai dar conta, ela deu. Hoje os filhos dela estão, uma já está casada, os outros já estão grandes, ajuda ela na rotina de casa. Eles aprenderam com 5 não e hoje são companheiros para ela, tá? Outra coisa muito importante, essa criança vai ter que ter uma referência, tá? Um exemplo, se você for uma mãe solteira, ele vai ter que ter uma referência de pai. Se ele não tiver contato com o pai, ele vai ter que ter uma referência de um tio, tá? De um amigo seu, tá? Para quando você precisar conversar, tirar uma base, vai ter que ter essa referência, tá? Como assim? Tipo, você tem um avô, não para você jogar responsabilidade pro avô, tipo, ó,
você precisar conversar com ele, fala assim, ah lá, seu avô, como que é ele, tá? E também ele vai se sentir mais seguro se ele tiver essa presença, tá? Uma figura paterna. E se você for um pai solteiro, ele vai ter que ter figura materna na vida dele, se ele não tiver contato com a mãe, tá? Pra dar mais força pra ele. Muitas das vezes a criança tem fobia social, tem síndrome do pânico e a pessoa busca medicação, né, para criança ou uma psicóloga, e quando ela arruma às vezes um companheiro que é bacana, que é uma junção, às vezes ela começa a ter às vezes uma amizade com uma pessoa, outra pessoa, um sexo oposto, e a criança se sente segura, é uma coisa surpreendente, a criança cura, tá? A figura paterna, a figura materna é muito importante na vida deles, então eles vão ter que ter essa figura na vida deles, tá? Se eles não tiver, eles vão se sentir meio confusos, meio sem estrutura, tá? Outra coisa, ensine seus filhos a ter uma fé, tá? Eu não estou aqui falando de religião, tá? Uma fé em alguma coisa, né? Ir numa igreja, porque aí eles vão se sentir mais seguros, tá? Porque hoje em dia todo mundo tem que ter fé em alguma coisa, então eles vão se sentir seguros, pode ser qualquer crença que vocês têm aí, que vocês queiram passar para seus filhos, tá? Qualquer religião, eles têm que ter essa criação com a religião também. E não se culpe, tá? Não se culpe se algum dia se eles quiserem algum brinquedo, se eles quiserem ir em algum lugar e você falar que você não pode, porque com isso ele vai estar pronto para o mundo, tá bom? Então fica aqui algumas dicas, eu espero ter ajudado vocês profundamente, tá bom? Até o próximo vídeo. Gratidão.